Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, essa noite. Eu não faria essa mensagem, até porque essa série de mensagens que nós pensamos, ela teria a duração de 3 semanas, com 3 convidados, mas no atual contexto, no atual cenário do nosso país, não apenas para dar um fechamento à série, mas para trazer uma palavra, quem sabe, por que não uma palavra profética, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, à luz desse texto. Decidi então que faria o encerramento da série pensando em ser discípulo em meio ao caos. É sobre isso que a gente quer falar essa noite. O Fabiano está me lembrando que se você precisa de uma Bíblia emprestada, basta levantar sua mão onde quer que você esteja e o pessoal da recepção, da integração pode te ajudar com isso. Alguém? Basta levantar sua mão. Eu preciso confidenciar que eu contava com a possibilidade de estar aqui, eu, minha esposa, grupo de louvor e voluntários. Que bom que você veio. E antes que a gente mergulhe na palavra, leia o texto, veja aquilo que Deus tem a dizer, eu gostaria de te pedir um exercício, e não vai ser fácil o que eu vou te pedir. E você já imagina o que eu vou te pedir. Que nesse momento, você tivesse toda a sua mente, todo o seu coração, e colocasse a sua atenção naquilo que Deus tem a nos dizer. Que você pudesse fazer o exercício de largar o seu celular por um momento e resistir à tentação de acompanhar a cada segundo a apuração dos votos. Eu sei que é importante, extremamente importante. Isso vai definir os rumos do nosso país em todas as esferas. Mas há algo mais importante, ao menos nesse momento, que é ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer através da sua palavra. Se você usa a Bíblia no celular, a tentação vai ser maior. Mas ainda assim eu peço que você resista. Tá bom? Atos capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Atos capítulo de número 1, a partir do versículo 1 até o versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto eles subiam. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vamos orar uma vez mais? Senhor, nossa mente e nosso coração, nosso desejo é que eles sejam levados cativos a Ti nesse momento. Que a Tua palavra, que é viva e vivificadora, possa produzir em nós algo que nenhum sentimento humano seria capaz de produzir. Algo que nenhuma conceituação, filosofia humana poderia gerar em nós como transformação de mente. Lida também com nossos afetos, lide também com os nossos instintos. Que o Senhor possa nos moldar e nos remoldar por completo a partir do poder do Teu Evangelho. Fale conosco, a Tua igreja, porque sem o sopro do Teu Espírito e sem a instrução que vem de Ti, nós estaríamos completamente perdidos. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa minha última viagem, uma das coisas que eu tive a oportunidade de conhecer foi um bairro muito tradicional na cidade de Nova York, chamado Harlem. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse bairro. Enquanto nós visitamos uma igreja no Harlem,
somos expostos a uma história. Eu ouvi falar de uma história, e essa história é sobre um homem chamado Malcolm X. Talvez você já tenha ouvido falar dele. O Malcolm X, ele, por algum tempo da sua vida, ele viveu nesse bairro pobre. E o Malcolm X, muçulmano, com seus amigos muçulmanos, é dito que eles ficavam na porta das igrejas ao término dos cultos. E eles esperavam cristãos saírem dos cultos, tal como um culto como esse aqui que nós estamos. Imagine você saindo do culto e alguém te aborda, e o Malcolm X e os seus amigos olhavam para esses cristãos e perguntavam o seguinte: que diferença a sua fé em Jesus faz nessa comunidade? Em outras palavras, como a sua fé afeta positivamente esse bairro, essa cidade, esse país? Como é que a sua fé melhora o mundo? Eu não sei quanto a você, mas parece um soco no estômago para mim. Como é que você responderia a essa pergunta? Porque se a sua fé beneficia apenas você, a sua fé não é a mesma fé deixada por Jesus Cristo de Nazaré. O nosso legado de fé é um legado de fé que vem de Jesus e passa pelos apóstolos, e aí sim chega até nós. É uma fé que lida com realidades espirituais, sim, mas é uma fé que não está alienada às realidades, às mazelas, às dores e ao sofrimento desse mundo. Em meio ao caos que nós estamos vivendo, me parece que boa parte dos cristãos brasileiros infelizmente esqueceram que a fé evangélica não é uma fé que visa benefício próprio. Esqueceram talvez que no chamamento de Abraão, trazendo os pressupostos daquilo que deveriam definir o povo de Deus, em Gênesis 12, nós somos um povo que deveria sair da nossa zona de conforto e ir até aquele que não conhece a Deus. Nós somos um povo abençoados para ser bênção na vida daqueles que ainda não foram afetados por Deus, abençoados para abençoar. Grande parte da igreja brasileira esqueceu disso. Lucas começa esse livro, Atos dos Apóstolos, dizendo: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Interessante a maneira como Lucas começa. Primeiro ele faz referência a um outro livro. Nós sabemos que esse outro livro é o Evangelho de Lucas. Lucas, o evangelista, é o autor de ambos os livros, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E ele inicia esse livro, ele termina o primeiro capítulo desse livro, ele inicia o segundo capítulo desse livro com um foco muito claro, mostrando que tudo é sobre Jesus. Alguns já chamaram esse livro através da história, não de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Cristo ressurreto através dos apóstolos. E de fato, essa é a melhor maneira de definir um livro como esse. Não é a história daquilo que os apóstolos podem fazer, mas é a história daquilo que Cristo, o ressurreto, é capaz de fazer através dos apóstolos e de todos os discípulos que se comparam, que se definem como discípulos de Jesus Cristo. Ele começa com Jesus. Para Lucas, são os atos de Cristo. Ele está tentando ajustar o nosso foco. E esse é o primeiro ponto de apenas 3 essa noite. Nós precisamos ter o nosso foco ajustado. E o foco que Lucas tenta trazer é Jesus. Começa o livro com Jesus, termina o capítulo com os discípulos olhando para o alto, olhando para Jesus, e inicia o segundo capítulo, mesmo após a ascensão de Jesus, com os discípulos reunidos, orando, pedindo ajuda do alto, ou seja, com o mesmo foco em Jesus. A primeira coisa que Lucas faz aqui na sua introdução é lembrar do que Jesus fez, não do que Jesus disse, não dos milagres que ele realizou. Isso é extremamente importante. Ele diz: no meu livro anterior, Teófilo, você foi exposto a tudo que Jesus fez, em primeiro lugar. Ensinou também, mas em primeiro lugar, tudo o que Jesus fez. Jesus, o Salvador dos pecadores. Jesus, aquele que fez o que nenhum de nós poderíamos fazer por nós mesmos. Ele está mostrando aqui o poder do Evangelho, que não está estabelecido naquilo que eu e você podemos fazer, mas está estabelecido única e exclusivamente na obra consumada na cruz do Calvário, aquilo que somente Cristo poderia fazer. O Evangelho não é um conjunto de ritos e regras. O Evangelho não é um código moral. Se nós reduzirmos o Evangelho
apenas aquilo que se pode e não pode, aquilo que se deve e não deve fazer, nós estamos pregando a lei. Nós não estamos pregando o Cristo. Muito embora a graça de Deus possa ser percebida desde sempre, inclusive a partir da lei. As notícias incríveis do Evangelho é que Deus, através do Cristo crucificado, demonstrou o seu amor pela humanidade, trazendo, não esqueça essa palavra, reconciliação. Isso faz parte da mensagem central do Evangelho, que Deus em Cristo Jesus estava reconciliando consigo todas as coisas. Quando nós transformamos o Evangelho nesse mero código moral, nós estamos esvaziando o Evangelho do poder que esses primeiros cristãos na igreja de Atos sabiam ser o cerne do Evangelho, o coração do Evangelho. Isso é importante, nós termos o nosso foco reajustado, porque a tendência do coração humano é pensar naquilo que nós podemos fazer na nossa própria força e se esquecer daquilo que Cristo fez em seu poder. É esse foco ajustado em Jesus e no que Ele fez que tira o foco de nós mesmos e daquilo que nós achamos que somos capazes de fazer. Quem sabe você está aqui presente hoje, ou quem sabe assistindo pela internet, e você ainda não se identifica como um discípulo de Jesus. Quem sabe você está tentando entender o que é esse negócio de fé cristã. Quem sabe você está tentando entender o que é o Evangelho, para quem sabe talvez abraçar de fato essa fé, como uma fé não apenas exposta diante de você, mas uma fé que é sua. Se esse é seu caso, não comece pensando em tudo que você é, em tudo que você não é, ou em tudo que você deveria ser. Não olhe para o Evangelho pensando na sua própria dignidade. Comece a pensar no Evangelho olhando para quem Jesus é e para aquilo que Jesus fez. Porque se nós transformarmos o Evangelho naquilo que nós podemos fazer, não como consequência do que Cristo fez, mas como premissa básica para chegar até Cristo a partir da nossa dignidade, nós não entendemos o Evangelho de Cristo Jesus. Comece olhando para Jesus. E com o tempo eu te garanto que andando com Ele você vai se tornar como Jesus. Você vai ficar cada vez mais parecido com Ele. Você vai desejar o que Ele deseja. Você vai amar o que Ele ama. E você vai odiar o que Ele odeia. E o que Ele odeia é o pecado. É aquilo que afeta profundamente não apenas a natureza humana, mas está em todas as esferas da vida. Então a primeira coisa que a gente precisa é ter o nosso foco reajustado, tirar os olhos de nós mesmos e olhar para Jesus. Me parece que é isso que Lucas está fazendo. A segunda coisa que eu gostaria que a gente pensasse essa noite é que o reino seria sinalizado pelos discípulos de Jesus de uma forma completamente inesperada. Completamente inesperada. Porque Jesus Cristo ressuscita, por 40 dias ele compartilha as boas novas do reino, ele diz que o reino está vindo, ele fala que esse anúncio que vem desde o Antigo Testamento ganhara concretude na sua própria pessoa, e isso ganhava um clímax. Então os discípulos eles ficam aflitos, eles pensam, é agora que o Senhor vai estabelecer o reino em Israel. Eis o problema. Jesus estava falando de um reino que se espalharia por toda a terra. Jesus fazia menção àquilo que Isaías, ao falar da nação de Israel, identificou como sendo luz para os gentios. Jesus estava falando de a unção que pairava sobre ele, de dar vista aos cegos e libertar os cativos. No que é que os discípulos estão pensando? Em si mesmos. Eles estão pensando que esse reino nada mais é do que algo que beneficiaria a nação de Israel como etnia própria, e não o mundo como lugar de atuação do próprio Deus. É por isso que o reino haveria de ser sinalizado de uma forma completamente inesperada. Me parece que os discípulos estão prontos para avançar. Qual é o primeiro mandamento que Jesus dá? Espere. Ele está falando do reino, ele está criando um momento, quando parece que vai chegar no clímax, quando os discípulos estão prontos para avançar e conquistar o reino para Israel, Jesus fala, não, espera. Sabe por quê? Porque a visão deles acerca do reino ainda era completamente equivocada.
porque eles ainda agiam pelos seus instintos e pelos seus afetos. Os discípulos de Jesus ainda estavam buscando vingança, poder e um reino que deveria ser estabelecido pela força. Aqueles que se identificavam como seguidores de Jesus queriam dar um troco no império, queriam empunhar a espada e conquistar a força. Não entenderam que o reino de Cristo havia sido conquistado pela fraqueza, por um Cristo e por um rei que se entrega na cruz, por um rei que não é morto, por um rei que se deixa matar, o que é completamente diferente. Cristo não foi morto, ele se deixou matar, porque a respeito da sua própria morte ele diz: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Ou seja, o Cristo crucificado, que para a humanidade parecia uma imagem de derrota, era através da fraqueza, da entrega, da humildade e da vulnerabilidade que esse reino seria sinalizado, para que sim, a partir do poder da ressurreição, todo mal e toda maldade também fosse derrotado. Parece que os discípulos não entenderam isso. Eles não haviam ainda compreendido os valores do reino de Deus. E parece que o que Jesus está falando aqui, ou tentando comunicar aos discípulos, é: vocês precisam esperar, porque os valores do reino são outros. Os valores do reino são justiça, alegria e paz para todos os homens, em contraponto à injustiça, guerras e tristeza. Isso nos mostra de alguma maneira que é possível ser seguidor de Cristo Jesus, ou ao menos se identificar com Ele, em meio ao caos, e ser mais moldado pelos valores desse mundo do que pelos valores do reino de Deus. De que maneira os meus instintos são moldados pelos valores desse mundo? De que maneira a sua vida é moldada, quem sabe, pelos valores desse mundo? O que é que define a sua vida? Materialismo ou generosidade? O que é que define a sua vida? Consumismo ou contentamento com aquilo que Deus te deu? O que é que define a sua vida? Autonomia, ninguém me diz o que fazer, ou submissão à vontade de Deus, como o único Deus vivo e soberano sobre tudo e sobre todos? E atualmente, o que define as nossas vidas? Idolatria política ou um verdadeiro testemunho cristão? Não dá para ter os dois. John Stott disse: os cristãos devem ser cuidadosos em não batizar qualquer ideologia política, seja direita, esquerda ou centro, como se fosse um monopólio da verdade e da bondade. Na melhor das hipóteses, uma ideologia política e seu programa são apenas uma aproximação da vontade e do propósito de Deus. Devido ao homem ser caído, certamente existe uma lacuna entre o ideal divino e a realidade humana, entre o que Deus revelou e o que é possível à humanidade. Existe uma mácula, meus irmãos, que foi gerada em nosso testemunho nesse momento caótico do nosso país. O testemunho da igreja evangélica brasileira, não na sua totalidade, mas em grande parte, está manchado. A igreja evangélica brasileira precisa se arrepender do seu pecado, se arrepender de elevar seus candidatos políticos acima do nome de Cristo Jesus. A igreja brasileira precisa entender que o problema não é você ser de direita, de esquerda ou de centro. O problema é você esquecer que a sua identidade está em Cristo. A questão não é você ter seu candidato e defender seus ideais. Você pode ter, deve ter e deveria fazê-lo como cidadão. A questão é, ao fazê-lo, envergonhar o nome de Cristo através de um testemunho imaculado. Em um momento onde nós deveríamos ser pacificadores nessa nação, nosso país está dividido, irmãos. Nosso país está um odiando o outro. Nosso país está dividido por
classe, nosso país está dividido por raça, nosso país está dividido por sexualidade, nosso país está dividido. E me envergonha ter que admitir que a nossa igreja está dividida. E quando eu digo nossa, não estou falando aqui, eu estou falando da igreja evangélica brasileira. Está dividida em um momento onde nós deveríamos ser pacificadores, porque foi Jesus Cristo nosso mestre que disse: bem-aventurados os pacificadores. Muitos cristãos se tornaram propagadores do ódio. Em vez de nós enxergarmos a excelente oportunidade que Deus nos deu. Que oportunidade é essa? O caos. Cristão não teme caos, porque caos é ambiente propício à ação soberana de Deus. Então nós não temos medo do caos. Só temeríamos o caos se duvidássemos da soberania daquele que está no trono. Mas quando nós olhamos para o caos, nós devemos ver, ok, a divisão nós levaremos paz, a ódio nós levaremos amor, a inquietações e angústias nós levaremos a mensagem de reconciliação do Evangelho. O caos é ambiente propício para a igreja de Cristo. A igreja sobreviveu a todo o caos da história. A igreja de Cristo é uma igreja que sobreviveu nos primeiros 3 séculos debaixo de uma intensa perseguição, império inteiro contra a igreja. Você quer falar de governante ruim? Humanamente eu temo governantes ruins, você não tem a menor dúvida. Mas se você quer falar de governante ruim, pense em Nero, pense em imperadores romanos. E me pergunte, se você fosse um cristão naquela época, se você pensaria que Deus havia lhe abandonado, ou se você teria a convicção de que mesmo em meio ao sofrimento e ao martírio, seu testemunho jamais seria maculado. Na primeira oportunidade que a gente tem, que nós nunca vivemos, na história recente do nosso país, na nossa breve e ainda frágil democracia, na primeira oportunidade que temos de ser igreja como nunca antes, as nossas obras são expostas. E biblicamente falando, a terminologia é obra de palha, de madeira e de ferro, e não de obras preciosas, ou de pedras preciosas. Fica evidenciado que o cristianismo de muitos não passa de verniz religioso, que não subsiste a uma mera tempestade. É gente que professa o nome de Cristo, mas não se comporta como um Cristo se comportaria. Que ao olhar para suas vidas diante das pressões, aquilo que flui é a obra da carne, completamente em oposição ao fruto do Espírito. De modo que muitos não cristãos, e isso é o que mais me incomoda e mais me dói, muitos não cristãos estão olhando para a igreja brasileira e com razão, dizendo o seguinte: se isso é ser seguidor de Cristo, não é esse Cristo que eu quero. Vocês têm noção de quanto tempo vai levar para a gente tentar, pela graça de Deus, consertar esse estrago que foi feito? O que está em jogo é muito mais do que eleições, meus irmãos. O que está em jogo é sim o futuro do país, sem dúvida alguma. Talvez com maior tensão do que jamais tivemos. Mas o que está em jogo também é o futuro da igreja nesse país. Porque pode ser, e eu oro pela misericórdia de Deus que assim não seja, mas pode ser que as rupturas geradas por esse testemunho conturbado de muitos cristãos vai gerar uma aversão à fé evangélica no nosso país. Porque se isso é ser seguidor de Jesus, muita gente não precisa. Nós esquecemos que nós somos sal da terra e luz do mundo, e aí a gente começa a ofender adversário político, ofender o próximo, e a coisa ficou tão feia que a gente ofende até irmão na fé. As redes sociais se tornaram uma arena pública da propagação do ódio, inclusive entre aqueles que se dizem irmãos. É gente xingando gente, é gente ofendendo de modo extremamente baixo o outro, que diz ser inclusive família da fé.
As redes sociais de muitos cristãos estão saturadas de tudo aquilo que o nosso Cristo jamais teria a mínima coragem de dizer. Mas Diego, quando eu vejo, eu não aguento. Amigo, se você não tem estabilidade emocional para lidar com rede social, deleta. Simples. Eu, com a ajuda da minha esposa, fiz um pacto há alguns anos. E alguns chamariam de isentão. Eu não faço post político na minha linha do tempo. Não porque eu não tenho posições políticas muito bem firmadas. Tenho. Mas como um seguidor de Jesus Cristo de Nazaré, e paira sobre mim uma responsabilidade ainda maior, como alguém que representa o pastoreio de uma comunidade, e que tenho a profunda consciência que sou pastor de todos, independente do seu voto. Sou pastor de quem vota em Bolsonaro, em Haddad, em Ciro, em Marina, em todos eles. Sou pastor de todos esses. E não posso permitir que uma instabilidade emocional me permita ofender irmãos queridos, que podem pensar diferente de mim, e tem todo o direito de assim fazer. Não posso colocar o nome da Calvary Campo, dessa comunidade, na lama, ao me exaltar de modo inconcebido na arena pública da discussão. Pior do que isso, não posso jogar o nome de Cristo na lama, deixando o ódio me tomar por completo. Por mais que a tentação às vezes seja grande de me posicionar veementemente quanto àquilo que eu penso, inclusive na arena política. Só nos resta pedir misericórdia do nosso Deus, porque assim como Ele disse que nós somos sal da terra, Ele também disse que o sal, quando perde o seu sabor, ele não serve para absolutamente nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Eu oro para que a igreja brasileira não se torne irrelevante e obsoleta, por ter se tornado uma igreja que não salga absolutamente mais nada. Claro, repito que essa não é a totalidade do corpo de Cristo, mas muitos de nós enveredaram por esse caminho. E aquilo que aquece o meu coração é 2 Coríntios 5,19, quando o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A nossa pergunta essa noite deveria ser: isso reflete o nosso testemunho, sim ou não? Se nós temos sido propagadores da divisão ou agentes de reconciliação na nossa cidade e no nosso país, porque a missão de Deus é a redenção da humanidade através da reconciliação feita na pessoa de Jesus Cristo. Mas graças a Deus, apesar de tudo isso, apesar de nós, Deus continua soberano e ainda há esperança. Se os discípulos do primeiro século estavam pensando em si e correndo o risco de macular o testemunho de Cristo, pensando em revanche, pensando em poder, pensando em tantas outras coisas que não fazem eco às palavras de Jesus Cristo, ainda há esperança. Esse é o meu terceiro e último ponto: uma comunidade de esperança. Não apenas a gente precisa ajustar nosso foco, não apenas o reino é sinalizado de uma maneira inesperada, porque quando a gente está pronto para ir, Jesus fala: espera, porque antes vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Vocês estão cheios de si, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, então esperem até que o Espírito Santo venha, e aí então vocês possam gerar um testemunho que de fato seja coerente com aquilo que eu sou e aquilo que eu fiz. Em terceiro lugar, comunidade de esperança. O que acontece nos versículos 9 a 11 é que enquanto Jesus ascende aos céus, os discípulos ficam ali olhando. E o que eles estão pensando? Provavelmente, possivelmente, o mais óbvio seria: Ele nos deixou. E agora? Nós temos uma maneira de pensar
Nós temos uma proposta de reino. Ele diz que o reino não é aquilo que a gente estava pensando. Ele diz que a gente deve esperar, mas aí ele vai embora. O que a gente faz agora? Jesus Cristo some diante dos seus olhos, ele some nas nuvens. Nós não sabemos o que fazer, nós estamos perdidos. E aí os anjos vêm. Não diz que é anjos, mas tudo leva a crer que eram anjos. 2 homens de branco aparecem do nada, possivelmente anjos. E o que parece que os anjos estão dizendo, quando eles falam: por que vocês estão parados aí olhando para os céus? O mesmo Cristo que foi, é aquele que vai voltar. Me parece que o que os anjos estão tentando comunicar aqui é que, se vocês entendessem o que acabou de acontecer, isso os encheria de alegria e de esperança, e não de temor. Que talvez em um primeiro momento os discípulos fossem tentados a pensar que a ascensão era sinônimo de ausência. Jesus nos deixou, estamos por conta própria. O que a gente faz? Quando na verdade é um estado de glória. Quando na verdade não é o fim, é o início. Porque Jesus havia dito no Evangelho de João: eu vou, mas eu não os deixarei órfãos. Eu enviarei a vocês um outro Consolador, o Espírito Santo, que habitará em vocês e os conduzirá a toda a verdade. Então, não é que agora Jesus os deixe, portanto há um vácuo, há uma lacuna, há uma falta. Não, muito pelo contrário. Jesus os deixa para que Ele possa voltar na densidade do Espírito Santo, de modo que agora Deus não mais estaria diante deles, mas Deus estaria dentro deles, dentro de nós. Como o pastor batista Ed René Kivitz usa essa terminologia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre eles, o que acontece é que Deus muda de endereço. E qual é o endereço? A sua igreja, cada um de nós. E passa a habitar em nós. Nós nos tornamos, como igreja, templo do Espírito Santo de Deus. Ele não se faz ausente, pelo contrário, ele se torna mais presente do que nunca. E esse primeiro grupo aqui, de discípulos, que era temeroso, que seria perseguido, eles passariam a testemunhar com ousadia, depois que o Espírito Santo viesse. Eles passariam a testemunhar a esperança do Evangelho. Nós conhecemos a história, nós conhecemos o relato bíblico, portanto nós também sabemos que muitos desses homens seriam levados ao martírio, seriam assassinados por conta da sua fé, devoção, amor e testemunho a Cristo. Como? Não pela sua própria força. O poder de Cristo faria tudo. Isso deveria nos levar a pensar: o que nós precisamos mudar? Quais são os nossos medos? Em que área da sua vida você sente como se Cristo estivesse ausente? Você se esqueceu que Cristo morreu por todos nós? E que Ele ressuscitou no terceiro dia? E que portanto não há mais área da sua vida em que Ele não tenha soberania? Cristo morreu pelos pecados da humanidade. Ele está presente mais do que nunca. E aí no capítulo 2 nós vemos que esses discípulos, antes temerosos, estariam juntos novamente. Uma família se reúne uma vez mais. E essa família é uma família absolutamente imprópria ou improvável. Por quê? Porque nesse grupo de discípulos que haveria de mudar o mundo, Pedro está ali. Pedro que negou Jesus 40 dias antes. Nesse mesmo grupo de discípulos, Tomé estava presente. Aquele que diante do Cristo ressurreto duvida, que precisa tocar. Mesmo depois de ter caminhado com Cristo por 3 anos e meio, de modo que Jesus olha para Tomé e fala: Tomé, bem-aventurado você, mas você está crendo porque você viu, mas bem-aventurados aqueles que não verão e crerão. Isso é, falando de nós. Nós não vimos Cristo corpórea e fisicamente, mas nós depositamos nele a nossa fé. Naquele grupo tinha Simão, a quem o Evangelho define como Simão o Zelote. Os Zelotes, não sei se você sabe, eram ultranacionalistas, revolucionários. Queriam fazer uma revolta armada, destronar o Império Romano na força, embanhando a espada. Esses eram os Zelotes. Mas naquele grupo também tinha um homem chamado Levi.
coletor de impostos, que de nacionalista não tinha nada, pelo contrário, era um traidor da sua própria nação, que trabalhava para os romanos, oprimindo e explorando seus próprios compatriotas. Como é que pode se juntar num grupo, um ultranacionalista, revolucionário, querendo pegar em arma, e um camarada que não está nem aí para o seu país, que trai o seu país, que trabalha para o império e que explora o seu povo? Como é que isso pode acontecer? Desse mesmo pessoal está na mesma mesa, no mesmo quarto superior, orando ao mesmo Cristo, fazendo a mesma oração, com o mesmo coração. Como isso pode acontecer? A partir do poder do Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que a gente tem que se lembrar essa noite. Que aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. Seja quaisquer divergências que tenhamos, inclusive no espectro da política, aquilo que nos une, o poder transformador do Evangelho, é muito maior. Jesus junta todos eles. E mesmo com todas essas diferenças de históricos e ênfases, Jesus faz um milagre. Torna esse pessoal irmãos. Que agora todo mundo chama Deus de Pai. E lhes concede a mesma visão: fazer discípulos dele, de Jesus. Não fazer réplicas de si mesmos, mas fazer discípulos de Jesus. Uma família absolutamente improvável, frágil, cheia de defeitos, como nós. Mas esse pequeno grupo, que moldado pelo Evangelho, se tornariam testemunhas ousadas de Cristo e literalmente transformariam o mundo. O convite que Jesus nos faz essa noite é o mesmo convite que Jesus fez àqueles discípulos: venham, neguem-se a si mesmo, tomem sua cruz, abandonem suas divergências e diferenças, saibam que aquilo que haverá de ser feito não está baseado na sua força, virtude, poder e divinidade. Venha até mim e me sigam, eu os farei pescadores de homens. Venham até mim e se apaixone não por ideologias humanas, mas se apaixone pelo maior projeto que pode existir no universo, que o Deus Criador de todas as coisas haveria de vir na pessoa do Filho Jesus, e a partir da sua morte na cruz e da sua ressurreição no terceiro dia, a salvação e a reconciliação se tornaria possível a todos aqueles que clamarem o nome de Jesus Cristo, porque a palavra diz: todo aquele que clamar o nome de Jesus Cristo será salvo. Uma missão que está para além das nossas imperfeições, irmãos. Uma missão que não será cumprida porque nós somos capazes, mas uma missão que será cumprida porque é Ele em nós, e é Ele através de nós, e é o Evangelho nos moldando, e o Espírito Santo nos enchendo, e que o nosso testemunho, menos de nós e mais dele, para a glória de Deus Pai, para que Cristo seja também glorificado em nós e através de nós. Amém?